Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Sabe quando você já tá há anos se planejando pra uma coisa, tudo certinho, tudo cronometrado e do nada parece que o universo, ou melhor, a própria família, decide que aquilo que é seu, tão suado, pode ser simplesmente emprestado. Pois é. Essa é uma história de casamento, mas também é de escolha, de coragem e de mágoas, que vem de muito, muito antes da escolha do vestido. Bora lá! A Fernanda e o Caio estão juntos há 8 anos, noivos há 3. Ela estava terminando o doutorado quando começaram a planejar o casamento. E para garantir que nada daria errado, decidiram reservar o lugar dos sonhos assim que eles ficaram noivos. E quando eu digo lugar dos sonhos, não é exagero, tá? É aquele tipo de sítio lindo, arborizado, com lago, passarinho cantando e tudo que dá para imaginar num casamento de novela, sabe? Vocês sabem que eu gosto muito de filme romântico, já falei aqui várias vezes, consegui me imaginar num desses. E lá era um lugar super concorrido. Um lugar, tipo assim, super disputado. Então, quando eles foram reservar, só tinha uma data disponível em outubro. 3 anos depois da data que eles foram fazer a reserva. Rapaz, aí é concorrido mesmo esse lugar, hein? A Fernanda me falou que estava tudo indo muito bem, mais do que tudo. Eles faziam questão de casar nesse lugar. Então, era a data de disponibilidade que ia definir o casamento dela. Então, foi isso. Eles toparam. E desde então, todo o planejamento foi em cima dessa data. Só para explicar melhor para vocês, vamos supor que eles ficaram noivos em 2020 e em 2020 eles foram lá para fazer a reserva do local. Mas só tinha data para outubro de 2023, entendeu? Então vamos continuar. Agora entra na história a irmã da Fernanda, a Carolina, que ficou noiva recentemente. A ideia da Carol era casar na primavera. A Fernanda comentou que desde pequena a irmã amava a primavera e tudo que envolvia a primavera. Bom, a Carol já estava até com o fornecedor fechado, só não tinha o lugar reservado ainda. A Fernanda falou que a Carol não tinha esse negócio de local dos sonhos, então não foi prioridade para ela já procurar um lugar quando ela ficou noiva, igual a Fernanda fez. Tava tudo caminhando, Fernanda e Caio planejando o casamento nos mínimos detalhes, até que um churrasco de família aconteceu. Aquele tipo de domingo que todo mundo aparece, sabe? Então tava lá, todo mundo reunido e a Carol solta uma bomba. Tô grávida. E foi aquele auê, parabéns, abraço, brinde com refrigerante, vovó de primeira viagem chorando, aquela cena clássica, gente. E bem bonita, né? Aí no meio disso tudo, a avó das duas, tentando ser simpática, perguntou pra Carol se a gravidez ia mudar os planos do casamento dela. A Carol respondeu que sim, que queria antecipar tudo e que não gostaria de casar com barriga grande. E até aí, gente, tudo bem, mas aí vem o momento novela mexicana. A Carol virou pra Fernanda e falou assim: eu tava pensando se não dava pra eu casar no lugar que você alugou. Sabe como que é, né? Eu tô grávida, é muita coisa ao mesmo tempo. Eu não queria estar muito barrigudinha no vestido. Aquele lugar é tão lindo e vai ser na primavera. Você me entende, né? Gente do céu. E isso, gente, não foi num canto só as duas sentadas conversando, foi no meio do churrasco. Porque quando a Carol falou que tava grávida, tudo voltou pra ela, toda a atenção, todo mundo tava prestando atenção nela falando. A avó já deu a deixa falando do casamento e ela já virou pra Fernanda esperando o que a Fernanda ia falar. Então tava todo mundo olhando, prestando atenção nela, esperando que a Fernanda fosse abrir um sorriso e dizer: claro! É claro, mona, toma o meu casamento pra você, o meu planejamento, que é meu noivo também. Eu, hein? Sai fora, minha filha. Mas a Fernanda não falou nada, porque ela ficou totalmente sem reação. Ela não estava esperando por isso e também não queria ceder o espaço. Justo, né? Bom, a Fernanda falou que o noivo da Carol estava do lado dela quando ela deu a notícia e quando a Carol fez o pedido pra Fernanda, ele ficou muito vermelho. Deu pra ver que ele ficou com muita vergonha da situação. Ela disse que ele até tentou consertar, dizendo que ele e a Carol tinham conversado e que não era justo colocar a Fernanda nessa posição. Mas a Carol achou que era a Xuxa e deu um show sim. Insistiu, chorou, praticamente implorou pra Fernanda, gente. Disse que era só um lugar, que não era grande coisa, que a Fernanda poderia esperar mais um pouco e reservar outra data. Só que assim, gente, já ficou bem claro o quão importante esse lugar é pra Fernanda, né? Vocês entenderam que tudo do casamento foi pensado em função da data que esse lugar estava disponível?
Gente, mas eu não abriria a mão mesmo. Vamos continuar aqui a história. Enfim, gente, era o casamento da Fernanda. Era o planejamento de 3 anos, era o esforço de conciliar fornecedores, padrinhos, convites, pastor. E assim, a Fernanda falou que respondeu com muita calma, dizendo que não teria como, que aquele lugar era o sonho da vida dela, já estava tudo planejado, convites enviados, padrinhos convidados, e que realmente não dava para abrir mão disso. Aí a Fernanda falou que do nada, a mãe dela apareceu gritando, em um surto. Falou que a Fernanda estava sendo egoísta, que a Carol estava passando por um momento delicado, que uma gravidez era muito mais importante do que um local, mesmo que seja o local dos sonhos. Falou que a Carol não ia tirar o local dela. Era só pra aproveitar que já tinha essa reserva, mas que depois ela também conseguiria alugar o lugar de novo. Que tava tudo bem. Tudo bem? Gente, ela demorou 3 anos. 3 anos pra ter o local que ela sempre sonhou. No mínimo, ela precisaria de mais 3 anos pra conseguir reservar o lugar de novo. Você é doido? Vocês estão achando que casamento é brincadeira? Pelo amor de Deus. Aí o Caio, que é o noivo da Fernanda, levantou, pegou a Fernanda pela mão e levou ela embora antes que aquilo tudo virasse um barraco. Aí a Fernanda falou que a família inteira ficou lá atrás, resmungando que ela tinha sido dura demais, que podia ceder uma única vez, que ela era egoísta, falou um monte dela, gente. A título de informação, a Fernanda já morava com o Caio desde que eles noivaram. Então, eles moravam juntos e a Carol ainda morava com os pais. Então, essa é a estrutura familiar aqui da história, tá? Nos dias seguintes, o telefone da Fernanda virou uma bomba relógio. O pai dela mandou uma sequência de mensagens tipo: espero que você esteja feliz. Sua irmã não para de chorar. Você sempre foi a preferida, nunca cedeu nada pra ela. Teve até uma ligação da mãe da Fernanda pros sogros dela, tá? Os pais do Caio, alegando que a Carol precisava do local porque na família delas era comum ter pré-eclâmpsia, então era melhor pra ela não passar nervoso. Pois é, nem o sistema circulatório escapou do drama, gente, colocar doença no meio. Respirando fundo por aqui. Aí a Fernanda falou que os sogros dela foram incríveis. Levaram vinho, comida e deram super apoio emocional. Disseram que ela não precisava se curvar a esse tipo de chantagem emocional que a família dela estava fazendo. Gente, o casamento era dela. Não importava se metade da família decidisse boicotar e não fosse, que tava tudo bem. Quem fosse era quem realmente importava. E olha, a Fernanda falou que chorou pela primeira vez em dias. Que misturou um tanto de emoção, mas o que ela tava mais sentindo era alívio. O apoio dos sogros, principalmente da sogra, tirou assim um peso das costas dela. Bom, em meio a tudo isso, a Fernanda me contou que escreveu essa história numa rede social, onde o pessoal conta histórias e pede opiniões. Ela escreveu de forma anônima, sem se identificar, só contando a história mesmo. E não é que a Carol acabou lendo e reconheceu a história? Ô, gente, só piora. A Fernanda falou que foi um surto. A Carol ligou pra ela brava, falou que a Fernanda tava tentando arruinar a imagem dela, que tava interpretando mal os fatos, disse que a família vinha antes de tudo e que ela estava sendo cruel. A Fernanda só ouviu e desligou, porque o negócio dela era escrever. Pegou o WhatsApp e respondeu com um textão daqueles que você escreve com o coração batendo, sabe? Quase taquicardia? Pois é isso mesmo. Então aí nesse textão, a Fernanda relembrou cada vez que ela foi deixada de lado pela família. Cada vez que ela cedeu, que calou, que foi tratada como se a sua alegria fosse sempre menos urgente. A formatura que a irmã atrapalhou, os aniversários compartilhados, tudo que ela já fez pra Carol e terminou falando que não dava mais. Bom, a Fernanda não quis entrar em detalhes de tudo isso que ela passou com a família e com a irmã. Ela quer focar nessa história específica. E já tá um prato cheio pra gente, né? Não, fofoqueiras? Pelo amor de Deus. E você acha mesmo que a história acaba por aí? Nada. Senta que vem mais. Dias depois, a Fernanda recebeu uma mensagem do local que a Fernanda contratou para fazer o casamento dela. Eles mandaram mensagem avisando que a mãe dela tinha pedido para fazer a transferência do local pro nome da Carol. Isso mesmo, meus amores. A mãe da Fernanda tentou passar a perna por fora. Ainda bem que o local exigia a presença da contratante para qualquer alteração. Quando ela ligou para a cerimonialista contando toda essa história, a mulher ficou horrorizada. Tipo a gente aqui agora, sabe? Disse que não tinha falado com ninguém da família desde o início e que ia reforçar a segurança no dia do casamento. Isso mesmo, eles tiveram que contratar segurança. O irmão mais velho, que mora em outro país, ligou para perguntar o que estava acontecendo, porque os pais contaram outra versão. Disseram que a Fernanda tinha oferecido o lugar antes e depois humilhou a irmã em público, gente.
Que família é essa, né? Pelo amor de Deus. Tô sem acreditar nessa versão do irmão, hein? Mano, o que a galera não faz pra poder sair como certa da história, né? Ai, ai. A Fernanda contou a versão dela e ele acreditou. E desabafou também. Disse que ele se afastou da família exatamente por esse tipo de coisa, que sempre foi tudo em função da Carolina. Que ele também cansou, falou que se mudar do país foi uma bênção. A Fernanda e o Caio, no final das contas, decidiram simplesmente cancelar o buffet, porque quem tinha contratado foram os pais dela, e improvisaram um esquema super colaborativo com os padrinhos, amigos e os parentes do noivo. Teve jantar, teve casamento e teve bolo sim. Teve muita coisa diferente do que eles planejaram? Também, mas foi daquele jeito, no local dos sonhos da Fernanda, e é isso que importou pra ela. A Fernanda falou que a Carol bloqueou ela das redes sociais. Os pais sumiram. A Fernanda também não procura não, tá? Também não quer entrar em contato não. No final das contas, gente, a Fernanda casou e foi tudo lindo, exatamente como ela esperava que fosse. E hoje tá super firme com o Caio, com os sogros e com o irmão que veio pro casamento, tá? E foi ele que levou ela até o altar. Os pais e nem a irmã foram ao casamento. A Fernanda falou que fez questão de mandar mensagem desconvidando eles e nenhum deles respondeu nada também. Essa foi a história da Fernanda. Agora me conta uma coisa. Será que ela deveria ter cedido? Será que a família deve mesmo vir antes de tudo, mesmo que essa família nunca te colocou em primeiro lugar? Você daria o seu casamento para agradar quem nunca te priorizou? Eu não. Eu faria igual que nem a Fernanda. Inclusive, eu achei que ela arrasou. Só que eu nem me daria o trabalho de mandar mensagem desconvidando, tá? Se eles aparecessem lá, ó, segurança, esses aqui estão desconvidados. E é isso, gente. Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Ó, os números são números mesmo, viu? Vou repetir aqui. Entre número 0 e número 9, podcast@gmail.com, tá bom? Um beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.